e em público, né? Por quê? Porque nem todo mundo prega e nem todo mundo tem no coração esse chamado para pregar publicamente o Evangelho, né? Muitos têm a habilidade do ensino pessoal. E na Bíblia você tem essas duas atividades evangelizadoras: a pregação pública e a pregação pessoal, de casa em casa. Paulo, Atos 20:20, diz que ele pregava tanto publicamente quanto de casa em casa. Então a gente pode ter Paulo como modelo de pregador perfeito, excelente. Ele pregava publicamente e de casa em casa. E ainda fundava igreja, discipulava, etc. E escrevia, né? Então Paulo é um pregador modelo. Jesus também, por excelência. Jesus, na verdade, é a raiz, né? Jesus é o modelo mais que excelente. Ele pregava tanto publicamente, de casa em casa, curava, libertava, ensinava, discipulava, né? E Paulo teve Jesus como espelho. Mas nós, os simples mortais, não temos essas habilidades aí. Então, o que nós fizemos? A gente trabalhou com três irmãos, que é o Marcos, o Douglas e o Alexandre, que não pôde estar aqui, e eles me ajudaram no selecionamento, no diálogo, na investigação, né? No contato com um e com o outro, de maneira que vocês que estão aqui é porque já, de alguma maneira, pregam, já há bastante tempo, ou há pouco tempo, mas já pregam, ou querem se desenvolver um pouco mais na arte da pregação. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas, ou as três coisas. Né? E claro que a partir de vocês, se vocês identificarem uma outra pessoa, ou outras pessoas que querem participar, então sexta-feira é o início. Tá bem? Os que iniciarem na sexta-feira, então, farão parte da primeira turma que se formam em dezembro. São 7 meses batidos. Por que 7 meses? Porque é uma vez por semana. Uma vez por semana e apenas 2 horas que a gente vai permanecer aqui. É pouco tempo. Se a gente tivesse mais dias na semana, com mais horas, a gente faria isso em 3 meses. Mas não temos condições. Nossa realidade é outra. Como líderes, né, trabalhadores, entendeu? Então, na nossa organização ficou dessa maneira. 7 meses, 2 horas semanais. Mas vai ser legal. Deixa eu digitar aqui, abrir o quadro. Todos aqui estão no grupo do WhatsApp? Foi formado? Eu acho que só o meu que não está. Eu acho que ela não está. É, Douglas, depois então você adiciona ela. Eu passo o contato para o José. O técnico lá, o rapaz que fez a arte pra gente, ele mandou o restante, eu coloquei até no grupo já. Quem desejar colocar a arte como arte de perfil no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Instagram, né? Ou até na conversação com um e com o outro, você quer mostrar, então você tem lá vários modelos, várias cores e para vários perfis. Tá bem, gente? Vamos fazer uma oração e a gente, na sequência, já dá o pontapé inicial. Senhor, nosso Deus, nesse momento nós abrimos esta classe sobre pregação da palavra do Senhor, suplicando sobre ela a bênção e a presença do Senhor. Amém. Para que durante todos esses meses que passaremos, compreendamos a palavra do Senhor, compreendamos a maneira correta de expor a palavra do Senhor para a casa do Senhor, a fim de que ela
fortaleça e cresça e se desenvolva mais e mais para o grande encontro com Jesus, quando Ele voltar em glória para buscá-la e colocá-la no reino eterno do Senhor. Amém. Pai, agora, em nome de Jesus, quero pedir que a presença do Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos e trabalhou no processo formativo da Escritura Sagrada, possa trabalhar constante e permanentemente na mente e no coração de cada aluno que ora inicia esta classe sobre pregação bíblica expositiva. Amém. E que todos aqui possam crescer no conhecimento, na arte, na atividade da pregação expositiva da palavra do Senhor. Amém. Toma todos nós em tuas mãos e dirija a nossa mente para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu trouxe algum material já para mostrar para vocês. Na semana que vem, vou apresentar já uma bibliografia de livros específicos sobre pregação, tá bem? Para vocês já irem comprando e tendo com vocês na biblioteca particular de vocês, ok? O pregador que não tem livros específicos sobre o assunto, ele é um pregador pobre. Importante saber disso. Tá? O pregador que quer ser um grande pregador, ele precisa ter materiais assim, ó, aos montes, caindo pelas prateleiras de sua biblioteca. E ele tem sempre que estar atualizando-se o tempo todo, porque o conhecimento ele é progressivo em todas as ciências. Tá? Como nós aqui no Brasil estamos há mais ou menos 10, 15 anos atrasados em termos do progresso do conhecimento em todas as áreas, a gente tem que estar vasculhando sempre, especialmente o material produzido na língua inglesa, tá bem? Na língua alemã. Não se assustem não. Ou seja, eu quero que vocês lá dentro da cabeça tenham isso como um fator muito importante. Não apenas estar se atualizando na questão de novos materiais traduzidos, mas também em materiais em andamento, na língua inglesa, alemã, francesa, que são as línguas que produzem materiais inéditos. Depois de 15 anos é que vai chegar aqui. Veja como somos atrasados. O pregador precisa ter material na sua área e também materiais em todas as áreas conhecidas acerca das questões do reino de Deus, para que ele possa beber, comer e aí ter condições de pregar com mais base, com mais alicerce, com mais fidedignidade. Ao longo desse curso, é claro que eu vou dar ferramentas para vocês irem depois montando a sua biblioteca de acordo com aquilo que é necessário. Por exemplo, é necessário ter uma prateleira sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação por meio de Cristo, da graça de Cristo. Você tem que ter vários livros sobre esta área aí. Vários, e estar sempre atualizado nessa área. Materiais recentes nessa área. Desde best-seller até materiais mais simples. Você tem que ter uma prateleira sobre isso e renovar o tempo todo. Digamos que você... Digamos não.
É necessário ter, por exemplo, livros na área de pneumatologia, um exemplo. Estou dando exemplos apenas, antes de entrar no assunto aqui, que é a doutrina do Espírito Santo e a obra dele. Você tem que ter lá uma gama de materiais, e esses materiais sendo renovados periodicamente, à medida que vai surgindo novas matérias, teses, livros, etc. Eclesiologia, que é a questão da igreja, da eclesia, da igreja, né? Vai ter que ter esses materiais aí. Doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, anjos, tá? Estudos bíblicos. O pregador, além dele ter que ter materiais que lidam com a pregação, esses materiais aqui é só sobre a pregação, a arte da pregação, para entender cada vez mais, ele tem que ter também uma biblioteca sobre questões específicas de conteúdo a ser apresentado. Aí eu citei salvação, Espírito Santo, igreja, Deus, Cristo, né? Por exemplo, você vai pregar amanhã sobre anjos. Esses materiais aqui não falam sobre anjos. Isso aqui vai me dizer, por exemplo, olha, pregação centrada na cruz. Toda pregação deve ser elaborada tendo como centro a cruz de Cristo. Entendeu? Então você tem que ter, quando vai elaborar, por exemplo, sobre os anjos, a mensagem sobre anjos, ela não pode ser uma mensagem unicamente em si mesma só sobre anjos. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Então, o relato bíblico que você vai pegar para pregar sobre anjos, a organização desse relato bíblico tem que estar centrado na cruz de Cristo. Os anjos fazem parte disso. Você vai dizer da hierarquia dos anjos, da criação dos anjos, do ministério dos anjos e tal, mas não pode ficar nisso aí. Isso aí tem que estar conectado ao centro, que é Cristo, a redenção de Cristo, né? Então aqui é o pastor como pregador. Todo pastor tem que ser um pregador da palavra de Deus, não simplesmente um administrador do templo. E assim vai, tá bem? Pregando a partir do Antigo Testamento, etc. Manual sobre pregação, os reformadores, como é que eles pregavam, etc, etc, etc. Depois eu vou falar mais sobre estes livros aí. Não só da casa, não, né? Ei? Não só da casa, né? Não. Casa Publicadora produz nessa área sobre pregação, por incrível que pareça, pouquíssimos ou quase nada. Infelizmente. Aqui, ó, eu não tenho nenhum da Casa Publicadora. Se você fizer hoje uma avaliação bibliográfica, não se assuste pelo que eu vou dizer, que eu fiz essa avaliação. Se você fizer uma avaliação bibliográfica nos últimos 10 anos, vamos colocar nos últimos 20 anos, de livros produzidos pela Casa Publicadora na área da pregação bíblica expositiva, você não encontra nenhum. Ó, 0. O que existe hoje em termos de pregação produzido pela Casa Publicadora? Eu vou citar os 3 livros que tem hoje. Robson Marinho, que não é sobre pregação expositiva. Ele dá uma pincelada em vários modelos de pregação. Quando fala pregação expositiva, nós vamos ver sobre isso, né? Nosso curso sobre pregação bíblica expositiva, que é o modelo mais aceito e que mais fortalece a Igreja de Deus. Aí ele dedica 2 páginas apenas no seu livro à pobreza. Ele dá uma pincelada geral, né? Pregação tópica, pregação textual, pregação temática, pregação expositiva. Aí ele se debruça muito na questão da homilética,
E aí parte para a questão da postura, da voz, aquela coisa toda. Coisas que são de só menos importância quando se trata de pregação. Houve uma inversão muito significativa, negativamente, na área da pregação. Muitos pregadores, jovens e até um pouco mais assim, já avançados, têm na cabeça a falsa ideia de que pregação é postura, boa comunicação, boa voz. Alguns têm na cabeça que pregação é você conseguir magnetizar a igreja com a sua sabedoria, com a sua oratória. É você fazer a igreja, de repente, dar algumas gargalhadas, ser simpática com você e ter você como um orador. Muitos têm isso na cabeça. E isso não é pregação, nunca foi, nunca será pregação. Isso aí é uma habilidade comunicativa que muitos comunicadores sociais têm, homens de auditório, de massa, políticos, etc, etc, etc. Pregação bíblica é outra coisa, completamente diferente. Questão de postura, de voz, de apresentação, isso aí é um ciscozinho tão pequeno, do tamanho de um átomo. Nós vamos ver isso ao longo do nosso trabalho. A irmã White é contrária, inclusive, do pregador. Sim. Então não existe, infelizmente não existe. Aí um outro livro que circula é o livro do Dr. Emilson dos Reis, que também faz uma panorâmica com os vários estilos, e ele se debruça lá em 1, 2 páginas, talvez 1,5 páginas sobre pregação expositiva. Eu tenho esses materiais aí. Mas você não tem, por exemplo, uma obra, olha, tudo isso aqui é só sobre pregação. Ó, unicamente sobre pregação bíblica expositiva. Ó. Cada um de 100 páginas, 150, 200 páginas. E isso aqui é uma coisa pequenininha. Você tem um universo aí de milhares de livros produzidos por outras editoras e que caminham um caminho muito bíblico, né? É uma pena. O que eu percebo, eu sou um consumidor assíduo dos livros da casa, tenho muitos deles. O que eu percebo é que eles se fecham em si mesmos, né? É meio limitado, né? A publicação da casa. Tem, por exemplo, e é tão limitado que tem livros de Ellen White que eu já comprei que não foram publicados pela casa. Por exemplo, se você pegar aquele livro Paulo Apóstolo dos Gentios, né? A casa não vende ele. E é de Ellen White. Né? Então, assim, é muito limitado mesmo. Eu tenho uns 200 livros bons que não são da casa. Né? Bom, esse é um caminho longo, não vamos entrar muito por aí. Vamos logo no nosso assunto de hoje. Quando o pregador for sentar para preparar o seu sermão, sua pregação, ele precisa ler o texto várias vezes. Tá? A minha outra mala ficou no carro. Tudo bem. Essa é a sua Bíblia aí. Justamente a mala da Bíblia. Essa Bíblia é sua? Acho que é o texto. Só ver a tradução dela aqui. Eu vejo. Revista aí. Confundida, tá bom. Então, quando o pregador se assentar para ele pensar uma pregação, ele vai pensar uma pregação. Isso nunca deve acontecer na véspera da pregação. Por exemplo, amanhã você vai pregar. Não se assente hoje para organizar a sua mensagem e pregar amanhã. É impossível você fazer isso.
É impossível, você não vai conseguir. Você não vai pregar. Você pode até subir ao púlpito com aquele texto que você olhou, mas você não vai pregar. Você vai ler o texto, vai esquecer o texto e vai começar a enrolar a igreja. Contar uma história aqui, uma história ali, um testemunho lá. Nesse sentido, há muitos enrolões, há muitos pregadores que enrolam a igreja, que enganam a igreja. Eu estou falando aqui para alunos maduros, tá? Ok. E ao longo do curso sobre pregação, você vai poder discernir bem quando o pregador está enrolando a igreja e quando o pregador está pregando a palavra de Deus para a igreja. Vai poder discernir isso com bastante assim, lucidez, com bastante clareza. E isso ocorre com frequência em todos os cultos praticamente, porque o pregador ele não preparou a sua mensagem. Então veja bem, quando o pregador se assentar para elaborar a mensagem, ele precisa de alguns passos, tá? De alguns passos. Nessa aula de hoje eu vou apresentar apenas um passo. Ao longo do tempo eu vou apresentar no mínimo 10 passos. Mas hoje eu vou apresentar apenas um passo e vou dar um exemplo. Tá? Então ele sentou lá para organizar a mensagem dele. Ele não vai criar uma mensagem na cabeça dele, tá bem? A mensagem está aqui, ó. Deus já deu a mensagem. É a palavra dele. Então o pregador ele vai apenas organizar a mensagem. Para organizar a mensagem, ele tem que seguir alguns passos. Tá bem? E eu quero deixar um passo apenas aqui para vocês já se alimentarem dele ao longo dessa semana toda até sexta-feira. Esse passo é a investigação do contexto. É você olhar o contexto. Nunca se prender naquele texto só. Tá bem? Olhem o contexto. Leiam o contexto. Se a gente for, então, colocar didaticamente, já para vocês não esquecerem, cadê aquele pincel? Então, seria assim, ó. Então, aqui, você vai ler o texto. Você sentou lá. Lucas capítulo 19. Então você vai ler o seu texto. Quantas vezes você vai ler esse texto? Muitas vezes. Muitas vezes. Até você se familiarizar com ele. Entendeu? Você tem que se familiarizar com o texto. Ser amigo do texto. Os mais radicais chegam a dizer o seguinte: leiam tanto o texto até você memorizar o texto. Porque é tão gostoso ouvir um pregador que tem o domínio pleno do texto. É gostoso quando você ouve um pregador que ele é capaz de até reproduzir o texto de memória. Vi isso essa semana passada, fiquei impressionado. O ouvinte fica preso na cadeira. Um capítulo inteiro. Eu fiquei assim. Não fica preso na cadeira? Agora, não é desesperador quando você se assenta para ouvir um pregador e o cara tropeça na leitura,
tropeça nas palavras, ele não sabe o que ele está dizendo, ele não tem segurança, ele não tem firmeza. Você tem vontade de sair correndo ou subir ao púlpito para pregar no lugar dele. Não sei se vocês conseguem fazer essa avaliação como eu estou fazendo aqui. Então, sentou, Lucas 19. Leia o texto, amigo, leia, mas leia muitas vezes. Não tenha pressa para subir no púlpito, não. Não tenha pressa, não. Tenha pressa para você se familiarizar com o texto o tempo todo. Tenha pressa. Leia, 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 leia muitas vezes. De manhã, de tarde, de noite. Saia lendo o texto de manhã, de tarde e de noite. Até você se familiarizar, até você ser capaz de começar a perceber os detalhes mais mínimos do texto. Logo na sequência, então, aí vem a minha dica para vocês, que é, veja o contexto. Olhem o contexto. O que é o contexto? É aquilo que está antes do texto e aquilo que está depois do texto. Tá? Tenha esta curiosidade, tenha esse olhar. Um olho no texto e outro olho no contexto. E aqui, eu já posso dizer para vocês que o pregador não pode ser preguiçoso no sentido da leitura do texto e da investigação do contexto. Se ele for preguiçoso, ele não será um bom pregador. O cara que tem preguiça de ler, ele não vai ser um bom pregador bíblico. Tá bem, gente? Leia muitas vezes, várias vezes, o texto e o contexto. Leia, 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 até você sentar e poder reproduzir isso para uma criança, para um jovem. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Estão assustados? Não, né? Está suave? Eu falo assim na música, 5 minutos, 50 vezes para decorar. Muito bom. Então vamos lá, ó. Só vamos trabalhar com isso aqui hoje. Vamos lá, Lucas 19. Lucas 19, nós vamos ler os versos de 1 até o verso 10. Lucas 19, de 1 a 10. Essa história é muitíssimo conhecida. Talvez você já pregou mais do que uma vez sobre essa história aqui. Conhece pouco a Bíblia. Ele é o texto e o texto. Vamos lá então. Lucas 19, de 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então essa é a famosa história de Zaqueu. Certamente você, quando ouviu pregadores pregarem sobre Zaqueu, quase todos ficaram presos na figura do Zaqueu. Sim ou não? Sim. Baixinho, subiu na árvore, restituiu 4 vezes mais, e aí começam-se as aplicações. A ênfase de quase todos é na questão do roubo. Não é assim? Uns mais criativos começam a investigar a cidade de Jericó, a metragem, as árvores, o sicômoro. Não é assim? A minha pergunta é a seguinte: Jesus aqui ele quer destacar Zaqueu ou ele mesmo? As ações de Zaqueu ou as ações dele mesmo? De que realmente fala o texto? O que é que o texto está propondo para a gente? Então, quando eu leio o texto muitas vezes, meditativamente, comendo cada palavra, cada sentença, cada ideia, eu vou percebendo que Zaqueu é uma figura secundária. A figura primária aqui é Jesus Cristo. As ações de Zaqueu são secundárias. As de Cristo são primárias. Que se resume no último versículo, no 10, também são 10. Então, se eu fosse dar já de pronto aqui um título, eu diria assim, ó. Vou colocar na luz. Sem pensar, eu não elaborei isso, tá? Então, eu vou jogar aqui, mas depois o título a gente teria que pensar melhor. Mas o centro do título é isso aqui, ó. A salvação de Jesus. Claro que com mais tempo se elabora o título melhor. Por quê? Porque ao longo do capítulo 19, essa questão da salvação, ela se aflora, ela toma corpo, ela fica visível. E isto é muito mais visível quando a gente investiga o contexto. Jesus está falando da salvação. Como é que ele salva? Como que alguém é salvo? Então eu vou agora levar vocês a essa realidade sobre a salvação, a partir do contexto e depois entrando um pouco mais a fundo no texto. Tá bem? Pega o capítulo 18. Versículos de 18 em diante. Aí você tem a figura do famoso jovem rico. Olha que coisa interessante. Você tem no 19 um homem rico. Não tem? O Zaqueu. No contexto você tem um rapaz rico também. O contexto é uma parte antes. Parte antes. Sempre o contexto é uma parte Parte antes e depois. Antes e depois. Se você está em cima de um texto só, pode ser textos antes, textos depois. É o que tem que examinar. Examinar. Depois sempre do que fala. Exatamente. No caso, 18 e o 20. Exatamente. Então, eu vou estudar os três Os três. capítulos ali para poder ter uma
Exatamente. Às vezes você tem que estudar até capítulos, mais capítulos. É até aconselhável estudar um pouco mais. E se a coisa está nebulosa ainda na sua cabeça, seja corajoso e analise o livro inteiro onde o tema está sendo investigado. Pastor, posso falar uma coisa? Eu já ouvi isso que eu estou dizendo, eu já ouvi um pastor falando também. Um desses cursos que a gente faz da igreja. Exatamente isso. Analisar? Sim, analisar esse contexto, antes e depois. Tá. E teve algumas pessoas que levantou a mão e disse assim, pastor, mas e se a gente orar antes? Deus não vai iluminar nossa mente? Porque nem todo mundo, a história dele, nem todo mundo vai estudar, vai ler, porque ele apresentou vários livros, né? Nem todo mundo vai estudar e vai ler esse monte de para preparar o sermão. Se a gente vai pregar e orar já não é o suficiente? Então, a pessoa pode ir até ao púlpito, como eu já disse, vai ao púlpito, mas ele não vai ao púlpito para pregar uma mensagem bíblica expositiva. Ele vai ler o texto e vai esquecer o texto. Ele disse que se ele orar, Deus vai iluminar ele. Ele vai iluminar a cabeça dele para ele ir à Bíblia e à palavra de Eu Deus. mesmo não tenho conhecimento de nada. Assim, o que eu creio na minha parte, né, fazer o exame de evangelho agora, né, uma vida com Cristo e uma, né, tem um versículo que fala, examinar as escrituras, né? Então, se a gente não examinar, exame, né, quando você está doente, você está com sei lá o que, você está fazendo um exame, então exame detalhamento. Né? O pastor foi muito sábio quando ele respondeu. Você vê, né? Então, é examinar. É que nem, né? Estamos aqui, não vou querer pegar o 19. Então, né? Deu 18 anos, eu estou muito feliz, né? Porque coisas que a gente precisa, que às vezes a gente pode, espera em um lugar, você não tem, né? E é bem interessante, né? Então, examinar é isso, né? Não, pastor, e aí ele disse, mas ele não aceitou a teoria, essa teoria que ele está falando, que o senhor está falando. Porém, todo mundo achou que o pastor estava certo. E ele quis, então, ele contestou a ideologia, podemos dizer assim, essa técnica, né, de pregação. Ele acha que não é necessário, ele não concorda. Examinar. Ele não concorda que tem que ter esses passos todos. Ele acredita, sim, que tem que estudar, sim, mas ele crê que esse irmão de ancião de igreja, inclusive, ele diz que se orar e ler o que vai pregar já é o suficiente. Não tem só que ter. um versículo. Não, mas é estudar. Então, nós mas caímos... não nesses passos que ele está dizendo. Nós voltamos ao que o pastor colocou, né? Ele vai subir lá, ele vai trazer uma mensagem para a igreja, sim, só que não é uma mensagem expositiva. É um verdadeiro alimento que a noite precisa, né? Quando se fala de mensagem bíblica expositiva, deixa eu já adiantar algumas coisas então. O que é a mensagem bíblica expositiva? É você ler o texto para a igreja, primeira coisa. Segunda coisa, explicar o texto para a igreja. Terceira coisa, aplicar o texto à vida da igreja. Então, pregação bíblica envolve esses três grandiosos passos: leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Se o pregador não faz isso, ele não pregou biblicamente. Ele pode ter lido uma passagem da Bíblia, ele pode até citar outras passagens da Bíblia paralelamente, mas ele não explicando o texto, ele não está pregando biblicamente, ele está citando a Bíblia. Apenas. Pastor, é a mesma coisa, eu sou professora de História e de Sociologia, por exemplo. É a mesma coisa de eu preparar a minha aula e dar uma aula expositiva para os meus alunos, por exemplo. Eu vou ter que explicar aquilo ali, entre outras coisas, entre outros materiais, e dar essa aula, apresentar essa aula expositiva, que é assim que nós falamos na escola. Exatamente. É a mesma coisa? Você vai falar, por exemplo, sobre os escravos. Sim. Se você chegar lá e dizer assim, no Brasil tivemos 50 milhões de escravos ao longo de 500 anos. Sim. A gente tem que abrir mais, tem que buscar. E aí você já esquecer, olha, estava passando ali, tinha uma pessoa fazendo a outra de escrava e tal, papapá. Então você não deu uma aula sobre a escravatura.
Você mencionou. Então, tem pregadores que apenas mencionam o texto, mas não explicam o texto e não aplicam o texto à necessidade. Ele já tem a mensagem pronta na cabeça dele, ele procura um texto que caiba Para a mensagem. justificar. E sobre fé, você vai pregar sobre fé. Você tem que relatar o foco da fé, o fundamento da fé, o que resume a fé. Pode até dar exemplos de homens de fé, né? A maneira como eles viveram a fé, etc. Bom, vamos voltar aqui ao nosso texto aula, né? Estamos trabalhando a questão de Lucas 19, dizendo para vocês que o conteúdo aqui é salvação de Jesus. E para a gente ter essa certeza plena, a gente está lendo o texto várias vezes, tá? Lemos várias vezes, papapá, papapá. Agora estamos no contexto, já lemos várias vezes o contexto, tá bom? Claro que não fizemos isso aqui, eu estou apenas dizendo isso para vocês. E agora vamos fazer uma leitura do capítulo 18, a partir do verso 18, para a gente perceber que Jesus ele vai tratar com Zaqueu sobre salvação mesmo. Isso inicia aqui no verso 18, e são dois personagens ligados à riqueza. Por aí você já começa a perceber que há, no capítulo 19, uma extensão do assunto. Então, o pregador, ele não pode se limitar àquilo ali, se aquilo ali ele se estende um pouco mais. Se é notório que se estende, porque você viu o contexto, então você é obrigado a ler aquilo que se estendeu. Como pregador, você tem que fazer isso. Tá? Então, nós temos duas figuras ricas aqui. Ó. Isso é claro, o Zaqueu, que se enriqueceu ilicitamente, e esse jovem aqui, muito rico, que a Bíblia não diz como ele se enriqueceu, talvez herança, mas temos duas figuras riquíssimas e, ao mesmo tempo, duas pessoas perdidas. O Zaqueu estava perdido. O jovem rico estava perdido. Ambos foram até Cristo para serem salvos. Então, qual é a figura principal aqui? Jesus Cristo. A salvação de Cristo é aquilo que é mais importante aqui. Consegue entender o que eu estou passando para vocês? Então, vamos ler agora do 18 em diante. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Observem bem, vida eterna, salvação eterna. Preste atenção nas expressões, para vocês entenderem que realmente se trata, em termos de eixo central, salvação. Ele chegou e perguntou: o que é que eu faço para herdar a vida eterna, para ser salvo? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O que Jesus pede para ele aqui? Pega a sua riqueza, reparte com os pobres, e aí você vai me seguir. Olha só o que é que acontece com o Zaqueu. O Zaqueu, ele pega tudo que ele tinha e ele reparte e dá 4 vezes mais para quem ele defraudou. Temos, na verdade, aqui dois personagens antagônicos. Jesus está lidando com dois personagens antagônicos.
Um vai aceitar a salvação, outro vai rejeitar a salvação. Em termos microcósmicos, temos esses dois personagens aqui. Em termos macrocósmicos, aqui está a humanidade. A partir daqui eu já tenho condições de começar a fazer aplicações à vida prática dos meus irmãos. Porque esses dois personagens aqui me inspiram a verificar o meu cotidiano, a minha realidade. Mas vamos mais. Mas, ouvindo ele isso, ficou triste, muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão, observe de novo, no reino de Deus, na salvação, os que têm as riquezas. Jesus não disse que é impossível, mas ele falou assim, é difícil. Ele está lidando com salvação o tempo todo. Muitos se apegam aos bens materiais e não a Cristo, não ao reino de Cristo. E no verso 25, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora ele chacoalha a cabeça dos discípulos e provoca uma conversação entre os discípulos. E depois Jesus vai dizer para eles como as pessoas entram no reino de Deus. Ricas e pobres. Como? Veja lá o verso seguinte, 26. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Olha, salvação o tempo todo. Senhor, diante do que o Senhor está falando, quem é que pode ser salvo? É impossível. Verso 27. Mas ele, Jesus, respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Então ele já está trazendo para si. Só há uma maneira de ser salvo. Só existe uma maneira de ser salvo, por intermédio de Deus. Ele é o personagem central aqui. E o tema é a salvação o tempo todo. Os homens que estão na jogada aqui, embora reais, existiram, passaram por todo o processo histórico ali, Jesus se vale daquilo ali para dizer as verdades da salvação, que serviriam para eles ali, para os discípulos também, e para a humanidade toda. Verso seguinte, 28, e disse Pedro, olha o Pedro, eis que nós deixamos tudo. Se é assim, nós deixamos tudo. Deixamos o quê? Deixamos casa, etc, etc. Vamos ler o texto na íntegra. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus, não haja de receber muito mais nesse mundo e na idade vindoura a vida eterna. Olha novamente aí, vida eterna, reino de Deus, vida eterna, reino de Deus. Percebe como a história do capítulo 19, estendida ao 18, está recheada de salvação, reino de Deus, vida eterna, etc. Esse é o tema, eu não posso pregar uma outra coisa. Eu posso destacar alguma coisa. Isso é honestidade com o sentido do texto. Continua no verso 31.
E tomando consigo os 12, que presenciaram toda a história do jovem rico, disse-lhes Jesus: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam. Jesus aqui ele já dá a chave. Como é que as pessoas vão ser salvas? É por meio dele, do sacrifício, do sacrifício dele. Não dá para escrever. Pegue isso aqui, ó. Pegue isso aqui. Então, riqueza, Pedro diz, deixamos isso, aquilo, outro, etc, etc, etc. É impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. Sabe o que é que vai acontecer? Aquilo que os profetas profetizaram. Eu vou ser sacrificado. Eu vou ser morto. Eu vou ser sepultado. Eu vou ser ressuscitado. Esta é a maneira como o ser humano perdido, como esse jovem rico, é salvo. Não há outra maneira. E isso é por Deus mesmo. É Deus que enviou o seu Filho para acontecer isso aqui. Deus enviou Cristo para sofrer mesmo. Para ser sacrificado, morto, sepultado, ressuscitado, para que o perdido seja salvo. E isso vai acontecer em Jerusalém, está dizendo Cristo. E eu estou indo para lá, para morrer lá. Só que os discípulos ainda não pegaram a coisa. Estavam cegos, os discípulos estavam cegos, completamente cegos. Não é isso que está dizendo aqui no verso que nós lemos? No verso 34, ó. E eles, os discípulos, nada disso entendiam. Não entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Eles não entendiam, estavam cegos de mente. Ah, é? Vocês estão cegos? Então, me acompanhe. Aí ele vai entrar em Jericó. Eu quero mostrar para vocês como que o perdido é salvo. Venha comigo. Aí está passando em Jericó. Quem que está na beirada da cidade? Antes do Zaqueu. Quem está na porta? O cego. Então o que Jesus vai fazer? Jesus vai abrir o entendimento, vai abrir os olhos do cego, literalmente, vai curar o cego. Porque Jesus quer que os seus seguidores vejam, enxergam. Eles tinham que pregar a salvação para o mundo. Vocês têm que entender como é que o mundo é salvo. Está tudo bem aí? Estão entendendo? Aí Jesus então vai para Jericó. E o cego está lá, no verso 35. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, pedindo dinheiro. A grana aí. Tudo está conectado. 18, 19, está junto. Está pedindo dinheiro. 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então veja bem, o cego enxergar mais do que os discípulos. Tinha na sua cabeça, no seu coração, a ideia correta de que ali estava o filho de Davi, o prometido pelos profetas e pelo próprio Davi, que era seu modelo no Antigo Testamento. Resume fé aí, esse cego. Com certeza. E ele é curado exatamente por causa dessa fé em Cristo. Conhecimento e fé, né?
O que os discípulos não tinham, sobrava. aqui você tem. Então Jesus quer dizer assim, eu quero que vocês sejam assim. E que entendam que o reino de Deus só tem um caminho, eu. Então vamos lá, mais um pouco. E vamos chegar no Zaqueu. Verso 39. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais. Olha o entendimento dele. Filho de Davi, eu sei que tu és filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, quero ver. Todos aqueles que têm discernimento do Espírito, que tentam falar e que querem falar e que têm ousadia para falar, eles são alguns tempos impedidos de falar. Exatamente. Mas essa não é a peça-chave da história. Não, eu sei, não, eu estou falando que aí. Isso, você está falando, Exato. você está dando aula, mas o Espírito Senhor já fala no nosso coração, já vai nos. Né? A gente não está aqui à toa somente para aprender, o Espírito de Deus já está. Com certeza. Essa realidade acontece. As pessoas querem ir a Cristo, outros querem tirar. Não, fazer o que lá, os caras pedem dinheiro, você faz isso e começa a colocar um monte de versículo. Vamos mais um pouquinho aqui, terminar a história do cego. Verso de número 41, é isso? Dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé. Ele já tinha fé em Cristo. Ele reconhecia Cristo como filho de Davi, o prometido Messias. Quero ver, então veja. E aqui Jesus dá uma aula para os discípulos. Uma aula na prática. Verso seguinte. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora, então, ele vai passar por dentro da cidade. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, também era rico, e procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. Queria ver quem era Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. O cego viu. Os olhos do Espírito, os olhos do... Os discípulos estavam não vendo. E isso vai acontecer ao longo da história de Cristo. Os discípulos com ele e não vendo. Mais para frente, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e 2 dos seus seguidores conversavam sobre ele. E Jesus chegou bem pertinho e começou a conversar com eles. E eles conversavam com Jesus, mas não viam Jesus. Ainda tem uma bronca ainda, né? Pô, todo mundo está falando e você não viu falar sobre isso aí? Que mundo você vive? Bem-aventurados são aqueles que não me viram E creram. creram. Vamos ler, verso de número 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver. Eu quero ver o Senhor, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor,
eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele veio à terra para buscar e salvar o perdido. Então, nessa história, você tem o homem rico perdido, que chegou para Jesus perguntando: o que é que eu faço para ser salvo? Você tem o Zaqueu perdido. Você tem os discípulos perdidos. E Jesus agora mostra para eles como que o perdido é salvo. O perdido é salvo somente, unicamente, por meio de Jesus, morto na cruz, sepultado, ressuscitado, ascendido aos céus e assentado à destra do Pai. Ou seja, não era através da riqueza, não era através Pô, da guarda dos mandamentos, nada porque disso. o jovem rico fazia isso e Cristo não se opôs a ele, Cristo concordou que ele realmente fazia. Uma coisa te falta, ou seja, mais alguma coisa, que era reconhecer. Exatamente. Como salvador. Então, eu preguei para vocês, quer dizer, não preguei, né? Isso aqui não é uma pregação, é uma aula para vocês perceberem que é importante ler o texto várias vezes, o contexto várias vezes, para entender o assunto. Tá? Então, aqui você tem uma mensagem altamente cristocêntrica, altamente, no mais alto patamar. E é isso que vai abençoar a igreja. Não é você falar da riqueza, da pobreza, disso, daquilo, daquilo outro. Vai trazer um alimento sólido, enriquecedor, de esperança, de fé para a igreja. É exatamente esse centro aqui. Crise de salvação, crise de salvação. Salva seja do fruto, crise de salvação. Fé, crer, crise de salvação. Sabe que vai salvar o povo perdido. Amém, gente? Apenas para a gente abrir aí nossa classe de hoje. Eu achei bom, bem esclarecedor. Já ficou para os olhos. Agora, veja bem, a hora que você vai pregar, proclamar, aí você tem outras coisas que devem ser feitas, a gente vai ver isso ao longo do nosso tempo aí. Tudo bem? Perguntas, questões relacionadas ao assunto? Na verdade, o cego de Jericó, desses, foi o único que reconheceu Jesus Cristo, né? Mesmo cego, ele reconheceu que Jesus era o Salvador, digamos assim, né? Geralmente são na Bíblia, Sim. cego, coxo, prostitutas, são os que eram excluídos. A margem da sociedade. E ele veio para salvar esse, a gente falou para o senhor. O mais curioso é que, estou percebendo ali no texto, que enquanto ele gritava, as pessoas tentavam calá-lo. Não, ele está incomodando, peraí, deixa ele, tem mais coisa mais importante para fazer aqui. E ele não se intimidou com isso, pelo contrário, quando era repreendido, ele gritava ainda mais alto, ainda mais forte, proclamando que eu sei quem é Jesus, filho de Davi. Ele pode, né? É como a fé remove montanha. Aqueles, porque não estavam na necessidade que aqueles, né, estavam, se sentiam melhor do que eles, né? O que eu entendo de Cristo, ele veio pelo humilde, aquele que reconhece, né, e aceita ele como Salvador, que é a fé e crê que ele é a salvação, né? Porque muitos, né, têm riqueza e acham que o dinheiro que vai mover, né? E, enfim, né, muitas coisas, né? Então, deixa eu só falar para vocês aqui desses materiais rapidamente. Olha, esse aqui é leitura praticamente obrigatória, tá? É um best-seller na área da pregação. Martin Lloyd Jones, você ouviu falar dele? Dr. Martin Lloyd Jones. Pregou na década de
60, por aí. Pastor, isso prova que a leitura do contexto é tão mais importante para o embasamento concreto da leitura do texto. Entendimento melhor do texto. Deixa eu me dar mais um exemplinho aqui, rapidinho, isso aqui só para vocês mastigarem em casa, tá? Não vou entrar em detalhe. O posso, tá? Hein? Nós falamos do antes e depois. Não entramos, né? Antes e depois do texto. Quer ver? Não vamos entrar em detalhe, porque acho que já deu para vocês pegarem bem aí a ideia. Mas se você ler o capítulo 20, o restante do capítulo 19, que nós vemos só do 1 ao 10, o restante do 19 e o 20 vai tratar de riqueza. As moedas de ouro. Continua no mesmo Mesmo clima. No mesmo clima. E aí você vai ver que o fundamento é a salvação, o reino de Deus. O contexto é antes e depois. Antes e depois. E a mensagem central é a salvação de Jesus. As pessoas que assistiram saíram falando assim, não leu a Bíblia. Então você tem aí, ó, do 11 em diante, você tem a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Né? Avançando um pouco mais, ele chega a Jerusalém para ser morto, não é isso? E assim por diante. Bom, deixa-me agora dar um exemplo bem mais miudinho, e vocês vão ver que a leitura do contexto é fundamental para entender o texto. Abra aí João 8, Evangelho de João, capítulo 8. É um texto muito conhecido, mas geralmente os textos conhecidíssimos são aqueles que a gente não o analisa. Quem nunca ouviu falar, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Aí fica nisso mesmo. Fica nisso mesmo. Aí você tem aqueles pregadores criativos, como o meu irmão. Olha, a Bíblia fala de 5 verdades, não é assim? Deus é a verdade. Pega o texto. Jesus é a verdade. Ele saiu do texto. João 8, citou lá. Conhecereis a verdade, Aí ele deixa aquilo ali. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. O Espírito Santo. Ele vai citando os textos lá. O Espírito Santo é a verdade. A Bíblia, a lei de Deus é a verdade. Mas ele não explicou o texto. Então o que ele fez? Ele fez um estudo temático. Não, estudo temático. Mas se você pegar, por exemplo, o texto de Jeremias 10, que fala de Deus, e lê o contexto, você vai ficar de boca aberta. Às vezes, quando a pessoa fica pulando de galho em galho, machuca o contexto, sai da realidade primária e pode incorrer em sérios riscos de interpretação. Então vamos para esse exemplo. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então qual é a minha dica? Leia o texto várias vezes. Leia o contexto várias vezes. Então você vai ter que ler o capítulo 8 inteiro várias vezes. Tá? Leia até. Mas presta atenção na gramática comigo. O 32 começa com uma letra minúscula. E. Certo? Tem algum aí que começa com letra maiúscula? Isso significa que é um texto continuado. Se é continuado, eu tenho que ser honesto e ler o princípio dele, o início dele. Então vamos ler o princípio dele, que é exatamente o 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E então vocês, conhecendo a verdade vai libertar vocês. Bom, está anuviado? Está um pouco anuviado, então tem que ler mais alguns textos antes. Veja lá o verso 29. E aquele que me enviou
Jesus dizendo isso no seu sermão, explicando a sua missão, depois que ele havia realizado aquele ato tão extraordinário de perdão naquela mulher pecadora, ele começa a explicar a sua missão na terra, tá? Aos acusadores, aos discípulos, aos que estavam ao redor. Que a dúvida é: quem é esse aí? A mulher foi apanhada em adultério, tem que ser apedrejada segundo a tradição, que estava sendo interpretada erradamente. Não vamos entrar por aí. Aí Jesus começa a dizer da sua missão na terra. A partir dessa história, o capítulo 8 é denso na explicação dada por Cristo da sua missão. E essa explicação tem como foco: o Pai me enviou para cá, Ele me enviou para cá. Eu sou esse prometido para libertar e salvar. Esse é o foco. Eles não estavam aceitando Jesus como enviado de Deus. Não estavam. Eles já tinham acusado e acusariam depois mais severamente que Jesus estava endemoniado. E Jesus chegou num ponto em dizer: vocês é que têm como pai o diabo. Ele vai nessa linha aí de debate, porque ele estava sendo acusado de ter demônios. Então ele está explicando que ele veio do céu, enviado de Deus. Então verso 29, e aquele que me enviou, veja, eu fui enviado por Deus, aquele que me enviou está comigo, o Pai. Então ele que me enviou. Então, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos, atenção para o 30, muitos judeus, muitos creram nele. Aqui você tem um grande milagre. Judeus acreditarem que Jesus, aquele ali que perdoou a mulher, tinha sido enviado do Pai. Um grande milagre espiritual aconteceu aqui. Muitos creram nele. E aí Jesus vai trabalhar agora para que esses que creram nele não se afastassem dele, não o deixassem. Eles precisariam agora se enraizar, se discipular. Aí é que entra a questão do verso 32, mas vamos chegar nele. Verso 30, dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele. Então, Jesus está dizendo, essa palavra do 32 é para os judeus que estavam crendo nele. Se vocês que acreditaram em mim como enviado do Pai, permanecerem agora na minha palavra, você tem que permanecer na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Tem que permanecer na minha palavra. E permanecendo na minha palavra, vocês vão se libertar de todas as amarras judaicas. Então, como é que vai um perdido se libertar? Primeiro, segundo texto, ouvindo a palavra de Jesus, permanecendo na palavra de Jesus, e é nessa permanência na palavra de Jesus que eu conheço a verdade, que é Jesus. E essa verdade que é Jesus me liberta de tudo. Por que eu sei que essa verdade é Jesus? Porque lá mais para frente vai dizer, se o Filho, que sou eu, não libertar vocês, vocês nunca, jamais serão livres.
Quando lemos conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está no contexto de permanência. Para alguém se libertar, este tem que estar na palavra de Jesus permanentemente. Aí ele vai conhecer Jesus. E é nesse conhecimento de Jesus que se dá a libertação plena. Deu para entender a ideia aí, não? Alguém ia falar? Pastor, a gente percebe que os fariseus, os judeus, eles tinham esses oráculos, eles tinham a Bíblia, eles tinham o Antigo Testamento. Mas eles pareciam justamente cegos, né? Ou não sei se a presunção fazia com que eles ficassem cegos, ou se a vaidade, até mesmo pelo fato de serem um povo por isso chamado, né? Entregue aqueles oráculos para eles, eles me ensinaram. Hoje eu percebo em nossos últimos dias que a gente também com a Bíblia na mão, a gente não discerne às vezes as coisas, essas verdades, por falta disso aí. Se vocês não me permanecerem em mim, vocês não ficam fazendo nada sem mim. Então, a falta de intimidade com Deus leva a gente a negligenciar. Você toca num ponto, nós vamos entrar aí nesses pontos aí, que é a questão da comunhão. O pregador bíblico, ele tem que viver em comunhão permanente com Deus, por meio de Cristo, oração, meditação, o tempo todo. Aí, o que vai acontecer? O que Deus vai fazer com esse pregador? Entenda isso. Vai encher de luz a cabeça dele. Sim, aí entendi agora. Com um leque de possibilidades. Aí ele vai entender a palavra. Pastor, entra a questão, é isso que o pastor queria, Antônio queria falar outro dia. Explicar para a pessoa que questionou ele por conta dos livros, né? Aí entra essa questão, que a pessoa tem que permanecer em Cristo, em oração, meditação, reflexão, jejuns, etc, para que ele receba essa luz adicional. Porque ele pode até ter, eu creio, um pouco de informação, a luz, mas essa informação que ele vai seguir, ele vai ter essa habilidade, podemos dizer assim, não sei se é essa palavra. Pode. Esse treino. Ele tem essa habilidade de fazer essa pregação bíblica expositiva, ela é diferente de uma pregação comum que a gente ouve. Sim. Então é isso que O que eu percebi nos dois exemplos, e muito claramente saltou, vamos dizer assim, da Bíblia, usando uma linguagem simples para a gente poder entender, é que os dois exemplos conduziam a Cristo. Né? Ou seja, cristocêntrica a mensagem. Né? Então você saiu do personagem, tanto Zaqueu como o jovem rico, para Cristo. Então, eu salvo, você permanecendo na minha palavra, você vai me conhecer e vai ser salvo também. Então é cristocêntrica, é uma mensagem cristocêntrica. E toda mensagem tem que ser cristocêntrica. Se você pegar isso de profecia, você fica bobado em ver o que está escrito ali de recomendação de que todas as mensagens precisam estar conectadas a Cristo. Bom, os livros, né? Para a gente encerrar aqui já. Faltam 5 minutos. O senhor falou um livro aí. Esse aqui, ó. Esse aqui é um livro muito bom, excelente. O pastor puder colocar. Depois eu vou trazer a bibliografia com uma bibliografia básica. Fica mais fácil. Pode ser. Quem encontrar em algum lugar mais barato já passa no grupo lá, às vezes. Mas deixa eu só fazer uma rápida apresentação. Então, Lloyd Jones foi, segundo a crítica, depois, veja bem, depois dos reformadores, vieram um grupo chamado Puritanos na Inglaterra. Fez um trabalho extraordinário na área da pregação bíblica, mas esse movimento dos puritanos acabou sendo sufocado pela história, pelo tempo, pelas coisas e tal, morreu, mas deixou muita coisa boa escrita. Tá? Então veja bem, Reforma Protestante, os reformadores, os puritanos. Depois desses dois grandes movimentos que produziram muitos grandes pregadores, então depois disso aí, a crítica acredita que esse camarada aqui, chamado Martyn Lloyd-Jones,
foi até hoje o principal pregador expositor da Bíblia. Esse aqui. Tá bem? Tem mais um? Tem muitos. Tem vários. Ele pregava em série. Ele pregou quase toda a Bíblia. E redigiu. Se você vai nas livrarias, aí você pega, por exemplo, 30, 40 volumes só em Romanos. Sermões que ele pregou só em Romanos. Tiago, Pedro, João. Entendeu? Ele teve essa preocupação de todos os sermões bíblicos dele redigir, imprimir e deixar para as gerações. O Spurgeon, ele era puritano também? Ele não era exatamente puritano, mas ele tinha Tinha um viés. ele tinha, vamos dizer, ele não era do grupo dos puritanos, mas o estilo dele ser, dele agir, se assemelha aos Porque no Grande puritanos. Conflito menciona, né? O Grande Conflito menciona o movimento e menciona alguns pontuais ali. Que mais aqui? Então, João Calvino era dos reformadores. Esse aqui é considerado o expositor mais excelente. Bota no bolso Martinho Lutero e outros tantos. Temos de pregação bíblica mesmo. João Calvino tem as suas ideias, claro, né, doutrinárias e tudo, mas estou falando em termos de pregação. Que mais aí, trazendo um pouco mais para cá? Então, reformadores, pós-reforma. Agora, os atuais. Hein? Não, Calvino não. Calvino, reformador. Calvino não. Não, Esse aqui é agora, da década da 1950, 60, 70, por ali. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode. Não sei se está fora do contexto aqui da nossa aula. A gente ouve muito falar que nós não devemos nos ater a muitos livros. Isso dentro da igreja. Não estou falando de fora, não, dentro da igreja. Que no máximo que a gente tem que estudar é o livro do Espírito de Profecia e a Bíblia, evidentemente. E você está apresentando, isso foi o que a gente aprendeu, eu não creio isso, não acredito nisso de jeito nenhum. Senão não teria sido professor de história, teria feito outra faculdade. Mas esses livros que você está apresentando aí, que não é inclusive da casa, da nossa casa, para muitos irmãos isso aí é completamente fora de questão. Por isso que vocês são um grupo selecionados, né? Você está entendendo? E essa visão é uma visão completamente equivocada, porque se você vai à própria Ellen White e estuda a vida dela, você vai ver que ela, para a época dela, ela estava acima da média em termos de biblioteca. Sim, eu sei. Ela tinha praticamente todas as coleções dos historiadores, da Albiné, etc. Ela tinha dos reformadores, dos puritanos, etc. Ela tinha milhares de livros, milhares. Se você pegar o Grande Conflito, você vai ter uma lista bibliográfica ali extraordinária. Então, essa questão que tradicionalizou-se na igreja é uma coisa ela praticamente transcreveu da inaceitável. né? Porque ela Exatamente. O livro da Mensageira do Senhor diz que ela era uma leitura insaciável. Sim. Né? Tanto é que é o seguinte, ela menciona nos livros dela vários outros escritores. Se ela menciona, porque ela lia. Agora tem um porém. Tem um porém. Ela fala muito. Quando você lê livros, por exemplo, Calvino ele prega algumas coisas que não condizem, por exemplo, com a nossa teologia. Sim. Então você tem que ter um filtro. Exato. Você pega o que é bom para você, o que não é, você deixa lá. Exatamente. Então, esses livros aqui não são doutrinários, entendam bem. São livros que vão falar sobre a pregação. Técnica de pregação. Se você pegar esse aqui, por exemplo, que não foi escrito por Calvino, aqui você tem as lições aprendidas do estilo dele. Quem escreveu? Steven Lawson, que é um pregador moderno, vivo, que viaja o mundo inteiro, e ele está falando sobre os reformadores. Tem uma série sobre os reformadores. Aqui você tem, por exemplo, capítulo 1, a vida e o legado de Calvino. Ele vai falar sobre isso. Depois, capítulo 2, aproximando-se do púlpito. Então você tem em Calvino muitos escritos dele falando disso, do pregador
em movimento ao púlpito, até ele chegar ao púlpito. O que ele faz até chegar ao púlpito? Porque ele viveu essa vida, né? Aí vai falar sobre a autoridade bíblica, presença divina, prioridade do púlpito, exposição sequencial, é o que Calvino fazia, pregava sequencialmente, livro por livro, capítulo por capítulo e tal. Ele não escolhia, então pegava Mateus, então ia do primeiro capítulo ao último capítulo em série, né? Aí vai ter, por exemplo, a preparação do pregador, como que Calvino se preparava. Ele vai falar assim, uma mente zelosa, um coração devotado a Deus, uma determinação inabalável, etc, etc, etc. Né? Então você tem aqui, ó, do mundo da reforma, depois da reforma, você tem aqui vários artigos de vários pregadores ao longo da história moderna, tá? Artigos sobre pregação. Não sei se vocês conhecem esse livro aqui, já ouviram? A arte e ofício da pregação bíblica. Esse camarada aqui, John MacArthur, é um dos grandes pregadores modernos, vivo, tá? Prega e escreve. Quem mais aqui que eu poderia só destacar? Esse aqui é de artigos também, sobre pregação. Esse aqui é Timothy Keller, também fala bastante sobre essas ferramentas preparatórias, e ele trabalha muito a questão da pregação cristocêntrica, tá bem? Esse camarada aqui, ó, é um livro mais recente. Aí tem manual, pregando toda a Bíblia, é um guia sobre pregação expositiva. Eu trouxe apenas alguns aqui só para vocês saberem que o universo é um negócio. Paulo também, né? Além da palavra, tinha livro, ele lia outros livros. Sim, traga para mim os livros, né? Pastor, então, todos eles nos conduzem à Bíblia, isso que é legal. Um nos desvia, nos desvirtua, né? Há muita vida, gente, fora da igreja adventista. Sim, com certeza. Eu não se assuste pela minha declaração. Não, eu concordo plenamente. Tem muita coisa boa aí fora, né, gente? Temos que ter a cabeça aberta para entender isso aí. Podemos encerrar com a oração?